Bom dia, graça e paz, shalom. Com alegria que estou hoje aqui nessa quarta-feira para compartilhar uma palavra do Senhor com você. Nosso texto base é Mateus 14, 24 a 31, e eu quero ler com vocês. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar, e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pouca fé, por que você duvidas? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra com você que o Senhor tem falado bastante comigo durante a semana. E eu queria pegar 3 pontos em relação a esse texto, que é Pedro, o grito e Jesus. Pedro era um discípulo que já andava com Jesus, já tinha visto algumas coisas que Jesus tinha feito, né? Alguns milagres, alguns momentos de muita alegria. Mas naquele momento Pedro desafia o Senhor e diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, me faz andar sobre as águas. E aquele milagre aconteceu, ele andou sobre as águas. Ele começou a andar sobre as águas e andou bastante. Mas naquele momento que ele viu a tempestade, que ele viu aquela agonia inteira sobre ao redor dele, o mar furioso, ele teve medo e começou a afundar. Eu quero comparar Pedro à nossa vida. Também temos um mar sempre contrário a gente. Temos muitos empecilhos na nossa vida. E muitas vezes, como Pedro, naquele momento, quando olhamos as circunstâncias, o mar em fúria, a gente desiste, a gente para de acreditar, a gente não exerce a nossa fé. Mas e aí eu quero passar para o ponto do grito. Quando Pedro se vê dentro daquele momento tão difícil, a primeira coisa que ele faz é gritar. E alguns de nós, a primeira coisa que fazemos também é gritar, é nos desesperar, é perder o controle da nossa vida, é perder o controle do nosso momento que estamos passando. Mas na realidade, essa passagem ela nos ensina a não perder, a não parar, a não deixar de acreditar, porque o Senhor está muito próximo da gente. E aí eu quero passar para a parte de Jesus, que ele diz assim, que ele faz assim com Pedro: vem. Muitas das vezes Jesus está nos dizendo todos os dias: vem, pode fazer, pode ir. Eu tenho a resposta para a sua vida. Acredita que você vai passar por cima disso tudo. Hoje estamos há 5 meses de uma pandemia, onde alguns estão de quarentena há 5 meses. E alguns muito desesperados em casa, como vai ser, como deixa de ser, como vai ser daqui para frente, como que eu vou andar depois dessa pandemia, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou me sustentar, como é que eu vou me alimentar, como é que eu vou ter recursos, como é que meu filho vai passar daqui em diante. Mas Jesus, ele te diz: vem. E é só você ir. Mas aí eu quero passar por um momento que me marcou bastante, que Pedro diz: socorro, 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 socorro. E dentro desse texto que a gente leu de Mateus 14, existiu 2 vezes o grito. Existiu com todos os discípulos dentro do barco, quando todos gritam socorro, e perguntam até se é um fantasma. Aqueles caras andavam com Jesus. Ele sabia quem já era Jesus. Ele já tinha acompanhado milagres. Ele já sabia o que Jesus era capaz. E mesmo assim, ele gritava por socorro. Não diferente deles, temos Jesus dentro de nós, temos Espírito, temos Ele presente o tempo inteiro na nossa vida. Mas quantos momentos da sua vida e da minha vida gritamos por socorro? Mas aí eu quero te dar uma dica que está nessa passagem. É que assim que Pedro grita: socorro, me tira daqui, geralmente quando gritamos é porque gritamos por alguém que está muito longe. Sempre quando alguém grita por socorro é porque alguém não está escutando, é porque ele acha que não tem ninguém ao redor dele para livrar ele daquela situação. O grito significa distância naquele momento. Eu estou longe, então eu tenho que gritar a alguém. Para alguém olhar para você, você tem que gritar.
E naquele momento Pedro tem essa atitude. Mas eu quero dizer que durante esses dias isso tem mexido comigo, porque Jesus me diz assim, eu não estou longe. Na sequência do versículo ele diz, Jesus então estende a mão. Alguém para estender a mão a você, ela precisa estar muito próxima. Alguém para te dar a mão, para você cumprimentar, ela precisa estar muito próxima. E Jesus diz e no versículo diz assim simplesmente, Jesus então estende a mão. Isso significa que Jesus estava muito próximo de Pedro. Mas a circunstância fez com que Pedro entendesse que ele estava longe. O mar fúrio fez com que Pedro entendesse que ele estava distante de Deus. E nessa manhã de quarta-feira eu quero te dizer que Deus sempre está próximo de ti. Deus sempre está próximo de mim. Que colocamos muitas das vezes as nossas dificuldades na frente. Que colocamos muitas das vezes tudo na frente de Deus. Mas mesmo assim Ele está prontamente com a mão estendida para te dizer, vem filho, pode andar sobre as águas. E nessa manhã de quarta-feira eu quero compartilhar essa palavra com você. Porque isso tem me marcado. Deus ele nunca está distante da gente. A gente que distancia Deus das nossas vidas. E naquele momento onde Pedro se coloca à disposição, Deus então levanta a mão e diz, vem comigo, vem. E eles voltam para o barco, entram no barco e o mar acalma. E a tempestade cessa. E é isso que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Todas as vezes que você se vê em uma situação de dificuldade, se lembre de algo. Deus está com a mão estendida para ti, como Ele está com a mão estendida para mim. A sua mão sempre está estendida para a minha vida. E essa manhã eu quero te dizer, o Senhor está com a mão estendida, independente da sua dificuldade, independente da situação que você está passando, independente de 5 meses de pandemia. Jesus ele está com a mão estendida, te dizendo, vem, anda sobre as águas. Vem, anda sobre as águas. Pedro ele tinha Jesus do lado dele e já tinha feito vários milagres. E quantos milagres você já experimentou na sua vida? A sua vida já é um milagre de Deus. A sua vida já é um milagre todos os dias. A sua família já é um milagre de Deus. Que somos nós para desconfiar daquilo que tudo que Deus já fez sobre a nossa vida. Eu queria te convidar agora, nessa manhã de quarta-feira, a orar comigo. E agradecer a Deus pela mão estendida a todo momento. Pai, em nome de Jesus, agradecemos por tudo que o Senhor já fez, faz e ainda fará sobre a nossa vida. Te dizemos, Senhor, o quanto somos gratos por todos os milagres, por toda a ajuda e por toda a mão estendida. Pai, em nome de Jesus, declaramos e entendemos que a mão do Senhor está sobre a nossa vida em todo momento. Senhor, te damos graças e te dizemos, queremos sempre estar com os olhos abertos para a tua mão estendida. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.